Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante mais de uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós falaremos sobre a Carta de Tiago, é a nossa lição 9. E nós, antes de darmos início nesse estudo da Palavra de Deus, nós vamos estar direcionando a nossa oração a Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia maravilhoso. Obrigado por essa oportunidade, Pai, de estar estudando, ensinando a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a mim e cada ouvinte e cada pessoa que vai assistir esse vídeo, Pai. Que o Senhor possa, através do Seu Santo Espírito, Senhor, dar o discernimento, a sabedoria, a compreensão, Pai, para que possamos compreender aquilo que Tu queres nos ensinar a cada dia, Pai. Orienta, abençoe a cada um de nós, abençoe nossos lares, nossos familiares e seja conosco neste momento. É que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então vamos dar início. Como eu falei, a lição 9, né? É a carta de Tiago. E aqui o autor fala que para Henriqueta Mears, Tiago é um manual prático de religião. Por toda essa carta, destinada aos crentes judeus, Tiago integra-se à fé genuína e à experiência prática cotidiana, pondo em relevo que a fé genuína é operosa. Isso está lá no Descobrindo a Bíblia, na página 503. Semelhante ao livro de Amós, a Epístola de Tiago é considerada uma grande pregação contra todo tipo de injustiça social. Nós temos aí no item 1 a visão panorâmica. No item 1.1, as informações básicas, né, que o autor sempre coloca na revista, que é o grupo, né, que é a epístolas gerais, tem o autor, que é o Tiago, né, que nós não sabemos qual do Tiago, porque na Bíblia fala de 4 Tiagos, mas nós depois vamos abordar um pouco esse assunto. E a data foi 45 a 47 depois de Cristo. O local escrito, né, essa carta foi em Jerusalém. E o alvo era as 12 tribos da dispersão. E o versículo-chave é Tiago 2,17. E a expressão-chave é fé genuína. Vamos ler pelo menos esse versículo-chave, Tiago 2,17, que diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, é morta, mas em si mesma. Quer dizer, o versículo-chave aí fala que nós devemos ter fé, mas também devemos ter obra, porque senão a fé é morta. Nós temos aí no item 1.2 o esboço, que são provações, né, que fala lá no livro de Tiago 1, a fé e as obras no Tiago 2, a língua e sabedoria em Tiago 3, humildade e contentas em Tiago 4 e a dependência em Tiago 5. Isso quando eu falo Tiago 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, eu estou referindo aos capítulos do livro de Tiago, que o livro tem 5 capítulos. No 1.3, Tiago em uma sentença. O autor coloca que Tiago apresenta as qualidades que evidenciam na prática, na genuína fé. Quem escreveu? Está perguntando. A quem escreveu? Bom, há 4 personagens no Novo Testamento, são apresentados como Tiago. O filho de Zebedeu, irmão de João, está lá em Mateus 4,21, ou Marcos 3,17, tem no 5,37, o 9,2, 10,35 e 14,33. Temos o filho de Alfeu, o Tiago, o menor, está lá em Mateus 10,3, 27, 56
e Marcos 3:18 e 15:40. Temos o pai de Judas, o apóstolo, não Judas Iscariote, era outro Judas, e conforme Lucas 6:16. E o meio-irmão de Jesus, que é em Atos 12:17, 15:13 e Gálatas 1:19. A epístola de Tiago não identifica o autor como apóstolo, assim o filho de Zebedeu, o filho de Alfeu, sendo apóstolos, conforme Marcos 3, 13 e 17. Não poderia ser o autor da epístola. Além disso, Herodes Agripa fez passar ao fio da espada, tá? Conforme Atos 12, 2. O filho de Zebedeu, em 44 d.C., antes de a epístola ser escrita, sobre o pai de Judas não há nenhuma evidência que pudesse apoiar tal autoria. Assim resta o meio-irmão de Jesus como autor, né? Foi a dedução que os escritores e o próprio autor chegou, que poderia ser o meio-irmão de Jesus. No item 2.2 fala sobre a identificação dos destinatários, né? Que está em Tiago 1, as 12 tribos que se encontravam na dispersão. Saudações. Há 3 possibilidades. Vamos lá ver a primeira, no item A. 12 tribos, descreveria a nação de Israel em sua totalidade. Dispersão, entre parênteses, né? Indicaria judeus fora da Palestina, cristão ou não. Apenas cristão, porém se identificaria, entre aspas, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, fecha aspas. E crente, abre aspas, crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, fecha aspas. Outra possibilidade no item B fala que indica que o verso faz referência direta à igreja. Isto se comprovaria a partir de 1 Pedro 1:1. Entretanto, tal posição não poderia ser considerada, uma vez que Pedro não usa a expressão 12 tribos. E na letra C, é mais provável que Tiago tenha escrito para um público específico. Os destinatários eram cristãos judeus que viviam fora da Palestina. Isso se evidencia pela maneira natural de mencionar o Antigo Testamento, que é lá em 1:25, 2:8, 13 e a referência à sinagoga 2.2. Quer dizer, ponto, quero dizer versículo. Tiago para hoje. Tiago conhecia e se preocupava com a situação dos seus destinatários, tanto física quanto espiritualmente. Você tem cuidado dos seus irmãos da fé? Está perguntando, né? Porque acredita ali que nessa questão dos destinatários, acredita mais que foi escrito para os cristãos que tinham sido convertidos, né? Os judeus, melhor, que se tornaram cristãos, e eles seriam novos convertidos. Então, vem a falar que Tiago para hoje, que Tiago conhecia e preocupava com a situação dos seus destinatários, tanto físico quanto espiritualmente, né? Porque o que acontecia? Ele, como o discípulo, né? Ele discipulava, e é preciso que quando você discipula uma pessoa, você venha a tratar ele tanto da maneira física, né? Cuidando do irmão e tal, vendo o que ele necessita, né? Não só na parte espiritual, mas na parte material. Às vezes um consolo, uma ajuda, né, financeira, alguma coisa que possa contribuir para ajudá-lo materialmente. E tem a parte espiritualmente, que é que quando você ora para essa pessoa, você vem dando a palavra de Deus para ele tenha um alimento espiritual, né? Você aconselhando esse irmão para que eles ali possam crescer na graça e no conhecimento e através da fé. E no item 3, o conteúdo, temas da epístola. O conteúdo da epístola revela pouca preocupação na sistematização dos temas.
Tiago é bem direto e objetivo em seu estilo de escrita. Um resumo nos temas pode ser visto na tabela a seguir. Então o autor coloca aqui uma tabela que ele fala sobre o tema. Tem o tema da aprovação, né, Tiago 1, 2 e 4, né? Temos o sabedoria, Tiago 1, 5, 8, depois 3, 13 a 18, e humildade, Tiago 1, 9 e 11. Ainda podemos ter a tentação, né? Tiago 1, 12 a 15, a ira, Tiago 1, 19 e 21, a palavra, Tiago 1, 22 a 26, piedade, Tiago 1, 26 e 27, imparcialidade, Tiago 2, 1, 7, lei, Tiago 2, 8, 12, obras, Tiago 2, 14 e 25, língua, Tiago 3, 1, 12, submissão, Tiago 4, 1, 7, julgamento, Tiago 4, 11 e 12, autossuficiência, Tiago 4, 13 e 17, materialismo, Tiago 5, 7 e 11, firmeza, Tiago 5, 12 e oração, Tiago 13 e 20. O que é essas palavras e esses capítulos e versículos? É justamente o que Tiago está ensinando, né? Não só para aqueles recém-convertidos judeus, cristãos, mas para nós também, porque a palavra de Deus não era só para aquele tempo, mas era para o tempo presente. Ela foi para o passado, para o presente, e vai ser também a palavra para o futuro, né? Então, o que acontece? A palavra é viva e eficaz, e é preciso que a gente tenha, por exemplo, se eu preciso ter piedade, eu vou lá em Tiago 1, 26, 27. Se eu quero saber alguma coisa, como proceder na língua, eu vou em Tiago 3, 1, 12. Então esse quadrinho aqui é muito importante, até para nós guardarmos assim. A gente quer falar alguma coisa. Vamos ver aqui só um exemplo. Tentação, Tiago 1, 12 e 15. O que ele fala aqui na questão da tentação? Ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, né? Porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, ele ninguém tenta. Mas cada um é tentado quanto atraído, engordado pela própria concupiscência. Depois de haver concupiscência reconcebido, dá-se à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, o que serve esse quadrinho? Se você quer saber alguma coisa sobre tentação, você vai lá em Tiago, né? Como eu falei, Tiago 2, né? 1, aliás, desculpe, de 12 a 15. E aí você vai ver o que Tiago está falando ali dentro da palavra de Deus, que foi uma palavra, embora ele sendo homem, ele escreveu, mas inspirado pelo Espírito Santo. E nós cremos nisso, que é a palavra viva e eficaz de Deus. Então é importante esse quadro, essas palavras, né? Para que através dessas palavras podemos ver o que Tiago fala para nos orientar como devemos proceder. E lá no Tiago 3.2, Tiago e o Sermão do Monte. Tiago se assemelha com o texto do Sermão do Monte em Mateus. Veja a comparação na tabela a seguir. Bom, sabemos que Jesus falou lá nos montes, que deu todas aquelas orientações, né, do sermão. E aqui Tiago também fala. Alegria, um conteúdo do livro, no caso. Alegria em meio à provação. Passagem Tiago 1, 2. Né? Então vamos lá. Tiago 1, 2. O que diz? Meus irmãos, tente por motivo grande gozo ao passarem por provações. Aí tem lá em Mateus 5, 10, 12. Vamos lá, em Mateus 5, 10, 10. Eu não vou ler todos, mas pelo menos vamos pegar esse primeiro, até para os irmãos e as irmãs entenderem o objetivo dessa questão, desse quadro. Então vamos lá, estou no 5, né? 10, 12. Tá aqui, 5, 10, 12.
Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois, pois, quanto enxoares e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Isso Jesus que está falando, né? E a gente vê em Atos 1:2, meus irmãos, tende por motivo grande gozo a passares por provações. E Jesus justamente está falando aqui na questão de passar, entendeu? Alegrai-vos, né? Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão por passar por essas provações. Então, continuando aqui, já no segundo, aí a palavra, né, a frase, tem uma exortação à perfeição, que é 1-4 de Tiago, mas está correspondendo a 5, capítulo 5, e versículo 48 de Mateus. E temos a condenação da ira, que é Tiago 1:20, e temos em Mateus 5:22. E temos acerca de ouvir e praticar, que é 1:22 de Tiago, mas correspondente a 7 de Mateus, versículo 24, seguinte. A necessidade de cumprir toda a lei está lá em Tiago 2:10 e Mateus 5:19. Pensam por mostrar misericórdia, está em Tiago 2:13 e Mateus 5:7. Pensam por causa da pacificação, está em Tiago 3:18 e em Mateus 5:9. Incompatibilidade entre o amor e o Deus e o amor ao mundo, está em Tiago 4:4 e Mateus 6:24. Pensa por causa da humildade, está em Tiago 4:10 e Mateus 5:3. Condenação do juízo contra outros, está em Tiago 4:11-12, está em Mateus 7:1-5. Traça e ferrugem que corrompe a riqueza terrena, está em Tiago 5:2 e seguinte, está em Mateus 6:19. Profetas como exemplo, está em passagem em Tiago 5:10 e Mateus 5:12. Condenação dos juramentos, está em Tiago 5:12 e Mateus 5:33-37. É interessante que isso aí, ele tirou essa fonte adaptado de foco e desenvolvimento do Novo Testamento, na página 510. É interessante, né? Porque é uma comparação entre o livro de passagens em Tiago, né? Orientando, mas Jesus já tinha falado isso, né? Até às vezes com outras palavras, mas o sentido é mesmo lá em Mateus, né? A gente pode ver que a maioria pode ser que ela no capítulo 5 de Mateus, que corresponde aí esses 5 capítulos de Tiago. Tiago para hoje, o autor coloca aqui: você tem se preocupado mais assim como Tiago, ou com o que Cristo quer que você seja, ou com o que as pessoas pensam de você? Vou repetir: você tem se preocupado mais assim como Tiago, com o que Cristo quer que você seja, ou que as pessoas pensam de você, né? A gente não se preocupa com o que as pessoas pensam, mas a gente tem que pensar que Cristo quer de nós, né? Aí temos aí, Tiago sabia muito bem que seus destinatários passavam. Então, o que acontece? Para encorajar, Tiago usou sua experiência para encorajar os cristãos a persistirem em meio às dificuldades. Tiago sabia como lidar com as situações mais difíceis da sua vida cristã. Então ele exorta. Tiago usou a sabedoria para corrigir os cristãos em suas práticas. Aí vem ensinar. Tiago sabia muito bem quem foi Jesus, o que ele fez e ensinou, de forma que baseou toda a sua epístola nisso.
E Tiago usou o seu conhecimento para ensinar os cristãos e viverem de forma correta, segundo o ensinamento de Cristo. Quer dizer, a gente tá para entender que Tiago já tinha lido ali o livro de Mateus, né? E que ele aprendeu, ou que estivesse presente, no caso, lá quando Jesus ensinava nos montes. Ele pode ter anotado, ou mesmo, talvez não ter até para guardar isso tudo na memória, mas ele pegou todos aqueles ensinamentos de Jesus e passou a ensinar os judeus cristãos, recente, né, cristão. E no item 4 fala o propósito prático. 3 palavras podem resumir o propósito prático da mensagem de Tiago. Primeiro, encorajar. A gente já falou. Os leitores de Tiago passaram por situações bem difíceis. Está lá em Tiago 1, 2 a 4. Tiago escreveu para encorajá-los a partir da perspectiva da maturidade cristã. A provação reforça a fé. Tá? Quando nós passamos por provação, nós crescemos na fé. A fé reforçada produz perseverança. A perseverança produz ação completa. Tá? Isso que ele nos encoraja a isso. A que sabemos que vamos passar, nós vamos ser mais que vencedores, se nós tivermos fé e cremos que Jesus está conosco. Exortar. Segundo Carlos Oswaldo, entre aspas, a carta possui a média de um imperativo a cada 2 versículos e a maioria frequência do Novo Testamento. Tiago tem a preocupação de que seus leitores se tornarem praticantes da palavra. Está lá no capítulo 1, versículo 22 seguinte, fecha aspas. Foco e desenvolvimento do Novo Testamento. Está na página 513. Fica clara a intenção do autor em exortar seus leitores a viver a fé e na prática. E tem ensinar. Havia preceitos que não era bem estendido pelos crentes. Tiago escreveu a partir da perspectiva do ensino de Cristo. Quer dizer, como eu falei, ele ou estava presente, né, quando Jesus falou lá no Sermão do Monte, ensinando os seus discípulos e todo aquele povo, né, que ia ali para ouvi-lo, ou ele leu o livro de Mateus e aí ele passeou nesse livro e escreveu essa carta, epístola, entendeu, para os judeus recentes cristãos. Tiago para hoje. O autor coloca que você tem vivido cada um dos propósitos escritos nessa sessão. Encorajamento, exortação, ensino são palavras que constituem a prática da vida cristã. Claro, nós não podemos viver sem sermos exortados. Nós não podemos viver sem encorajamento e sem o ensino da palavra. Por isso a importância, irmãos, da escola bíblica dominical. Porque eu também, estou aprendendo. Cada dia que eu me dedico a vir aqui falar, eu tenho que ler a revista. Eu tenho que ler lá o livro de Tiago. Eu tenho que, entendeu? Pegar algum livro, dissecar algumas coisas que às vezes não está aqui assim, bem expresso na Bíblia, ou mesmo bem expresso na revista, e eu procuro fazer sempre assim, aquele resumo, né, de coisa. E hoje, pelo menos, até separei uma parte. Então, é importante a gente ter no ensino da palavra de Deus, porque muitas vezes, o que acontece? A gente, por ler só o livro, tá? A gente não entende. Por exemplo, essa questão que nós acabamos de falar sobre a questão de Tiago, abordar aquilo que Jesus falou, então o autor já identificou isso, que o ensinamento de Jesus lá em Mateus praticamente foi copiado por Tiago para essas pessoas. E hoje também nós podemos exortar, encorajar, ensinar, talvez não pegando totalmente aquilo que Jesus falou, mas contamos algumas experiências, né, que não foi contado, até porque são experiências pessoais nossas, lá no livro de Mateus, ou do próprio Tiago,
Muitas vezes a gente vai exortar um irmão porque a gente passou por uma experiência de exortação ou por algum problema, algum pecado, e que alguém nos exortou. E a gente aceitou aquela palavra e com aquilo nós consertamos diante de Deus. E através até do ensino também, que a gente sempre tem alguma coisa a acrescentar na nossa vida, né? Então, é muito importante essa questão de você estar ouvindo a experiência de cada um de nós no ensino. Não só eu, mas o pastor, quando prega, ele está ali exortando, está ensinando, entendeu? Está encorajando, né? Muitas vezes as pessoas estão oprimidas, estão desanimadas, e há necessidade de encorajamento. Esse encorajamento às vezes não está dentro praticamente na questão da palavra em si ali, mas a gente vai poder contar a nossa experiência. Continuando aqui na carta epístola de Tiago, temos no item 5, Cristo em Tiago. Tiago faz referência ao Senhor Jesus em Tiago 2:1 e antecipa a vinda do Senhor. Tiago 5, 7, 8, comparando aos demais escritores neotestamentários. Tiago diz pouco sobre Cristo. No entanto, seu discurso está virtualmente saturado com as alusões do ensino de Cristo. A epístola retrata Cristo no contexto do judaísmo messiânico antigo, fecha aspas, descobrindo a Bíblia na página 507. Tiago para hoje. Para Tiago, Jesus é o Senhor. Tudo o que Tiago ensina está vinculado ao ensino de seu Senhor. Quem é Jesus para você? O que você faz a respeito disso? Conclusão. O ensino em síntese é: a fé em Deus acaba com distinções entre as classes. A prova da fé não está na doutrina, mas na atmosfera de comunhão. O comunismo verdadeiro, como na igreja primitiva, elimina a guerra e peleja entre os santos. E a fé é a base da comunhão. Agora vamos lá, leia e reflita e decida. São aqueles versículos, né, da semana. Nós temos segunda-feira, Tiago 1, 2, 4. Como esse texto encoraja você a enfrentar o sofrimento? Né? Está perguntando. Terça-feira, Tiago 1, 12 e 15. O que você aprendeu a respeito de vencer a tentação? É outra pergunta, né? Quem você tem aprendido para vencer a tentação? Quarta-feira, Tiago 1, 19 e 27. Você é um verdadeiro praticante da Bíblia? Outra pergunta. Tiago, na quinta-feira, Tiago 2, 14 e 26. A fé sem obra é morta. Suas obras evidenciam sua fé. Também está perguntando, suas obras evidenciam sua fé? Em sexta-feira, Tiago 3, 1, 12, de que maneira você tem empregado a palavra? Você pode dizer que a sua língua é bênção? E no sábado, Tiago 3, 13 e 18, a sabedoria vem do alto. Você já pediu sabedoria a Deus? E no domingo, Tiago 5, 7 e 11, a paciência é uma qualidade cristã. Você é uma pessoa paciente? Então isso tudo está aqui na Reflita durante a semana, que são, ele apresenta o autor da revista, os versículos, né, os capítulos de versículos do livro de Tiago, e faz essas perguntas, né? Hoje, pelo menos, o autor colocou tudo sobre perguntas. Bom, eu queria falar agora um pouquinho sobre a questão a carta do Tiago. Mas qual Tiago, né? Então a gente vê que a epístola tem uma história controvertida. Ao lado de 1º e 2º Pedro, e 1º e 2, 2º e 3º João e Judas, ela pertence àquela classe de epístola do Novo Testamento, chamada gerais, ou católica, no sentido universais. Tal designação foi dada a estas 7 cartas nos primórdios da história da Igreja, pelo fato de cada uma se interessar da Igreja em geral, e não uma única congregação. Esta carta também tiveram uma situação incerta em muitas áreas da Igreja primitiva, justamente com os Hebreus e Apocalipse.
Várias entre elas foram as últimas que receberam o status canônico. No caso de Tiago, apenas no final do IV século, as cristandade oriental e ocidental reconheceram como escritura. A primeira menção nominal é a Epístola de Tiago, aparece no início do III século. Mais uma vez que os autores antigos nem sempre citavam suas fontes, é possível que escritos anteriores tenham feito uso de Tiago sem lhe dar crédito. Maior notou que alusões a Tiago, na maioria das epístolas do Novo Testamento, em muitos textos cristãos não canônicos, datados a fim do I século e início no II. Entretanto, em muitos desses casos, não podia confirmar sua dependência de Tiago. A dificuldade reside no fato que a maior parte desses textos paralelos envolve ensinos tradicionais, largamente difundidos. Então, quase sempre o relacionamento entre Tiago e esses outros livros é indireto. Ambos fizeram uso desse tradicional coletânea de ensino. Quase certamente, este é o caso do livro do Novo Testamento, que mais tem em comum com Tiago e Mateus, e 1 Pedro. Entre as primeiras textos cristãos não canônicos, o pastor de Hermann começou, ou metade do II século, é o que mais apresenta paralelo com Tiago, na parte daquele livro chamada Mandados. Encontra-se em vários temas característicos de Tiago. O estímulo à oração com a fé é sem atitude de dúvida, no mandato. Tem uma redação e uma ênfase bem aproximada de Tiago, em 1, 6 e 8, é provável que essa parte de Hermas tenha recebido a influência de Tiago. Também é possível que 1 Clemente, lá em 95 a.C., a Epístola de Barnabé, escrita em alguma época entre 70 a.C. e depois 32 a.C., mostre sua dependência de Tiago, mas não se pode ter certeza disso. Afirma Clemente, líder da importante escola de catequese em Alexandria, escreveu um comentário sobre Tiago, mas que nunca veio a ser descoberto em seu escrito ainda existente. Clemente nunca revelou dependência de Tiago. Orígenes, sucessor de Clemente em Alexandria, é o primeiro que se refere normalmente à carta de Tiago. Ele cita a carta como escritura e atribui a Tiago o apóstolo, o sucessor, a carta de Tiago, ele cita a carta como escritura e atribui a Tiago, o apóstolo, a tradução latina das obras de Orígenes, feita por Rufino, identificado com modo explícito o autor da carta com o irmão do Senhor, mas a confiabilidade do trabalho do Rufino é discutível. Outro trecho do III século mostra a familiaridade com Tiago e o tratado Pelso Clementino, que menciona Tiago como escritura. Eusébio muitas vezes usa Tiago em seus escritos e aparentemente aceita seu status canônico. Entretanto, ele também inclui entre seus livros disputados, dando a entender que tinha consciência de algum cristão questionava sua autoridade escriturística. É provável que se estivesse em mente a igreja síria, onde muitas epístolas gerais tiveram bastante dificuldade para encontrar aceitação. Então a gente vê que esses autores, cada um aí fala um pouco sobre essa questão de quem era o Tiago, e qual ali a finalidade para quem ele escreveu. E tem um escritor, um autor de um livro, Teodoro de Mopsuestia, rejeitou todas as epístolas gerais. Contudo, Tiago foi incluída na tradução síria do V século da Pestilista, que é a citação com comprovação no Crisóstomo, e assim como algumas exceções, a Igreja Oriental provavelmente aceitou Tiago como livro canônico. A situação no Ocidente foi semelhante, embora a aceitação de Tiago tenha ocorrido um pouco mais tarde.
nem o canon moratoriano, fim do segundo século, nem a lista de Monsen, que tal o canônio africano, menciona Tiago. Mais antiga e clara referência a Tiago no Ocidente aparece na metade do quarto século, quando Hilário de Poitiers, escrevendo em 356 a 358, e a Ponciarter, no meado de 382, citaram Tiago, uma vez a influência de Jerônimo foi importante para a condução de Tiago em uma aceitação final pela Igreja do Ocidente. Ele inclui a epístola em sua tradução latina e Vulgata, que mencionou várias vezes a sua obra, em um documento que deveria possuir uma certa importância. Jerônimo identificou o autor como irmão do Senhor, mencionado em Cálice 1,19. Por volta da mesma época, Agostinho acrescentou a força de sua autoridade e nenhuma outra dúvida sobre Tiago foi novamente levantada na Igreja Ocidental até o período da Reforma. Assim, Tiago passou a ser reconhecido como canônico em todos os esquemas da Igreja primitiva, mas o benefício de sua autoridade única que impusesse uma decisão. Mais importante é enfatizar que Tiago não foi rejeitada, mas negligenciada. Como se explica tal negligência? Está perguntando. Um fator pode ter sido a incerteza sobre a origem apostólica do livro, uma vez que o autor identifica a si próprio apenas pelo nome de Tiago. Era um nome bastante comum no mundo antigo. Outro fator pode ter sido o caráter tradicional da grande parte do ensino de Tiago. A carta contém pouco combustível para os ardentes debates teológicos da Igreja primitiva. Talvez mais importante ainda seja a natureza e o destino da epístola. A carta revela uma fonte orientada judaica. Provavelmente foi escrita para a Igreja judaica da Palestina ou da Síria. O deslocamento prematuro da Igreja judaica na Palestina como resultado da revolta dos judeus em 66 e 67 depois de Cristo, ou 132 e 135 depois de Cristo, deve ser causado uma séria diminuição na circulação da carta. Neste aspecto, pode ser importante o fato de Orígenes fez referência a Tiago apenas depois de ter entrado em contato com a Igreja primitiva. Foi nesse tempo da Reforma que outra vez se expressaram a dúvida a respeito de Tiago. Erasmo, impressionado pela boa qualidade do grego de Tiago, questionou a opinião tradicional de sua carta, tivesse sido escrita pelo irmão do Senhor. Lutero também criticou a autoria apostólica de Tiago, mas seu espírito crítico ia muito longe do que o Erasmo era para Lutero, ao ponto de atrito estava na tensão que havia entre Tiago e os principais livros do Novo Testamento, a respeito da questão da justificação pela fé. Tiago disse: Lutero, entre aspas, desfigura a Escritura e assim põe-se a Paulo a todo o texto sagrado, entre fecha aspas. Ele também caracterizou a carta como uma epístola de palha. Então, ao lado de Judas, Hebreus e Apocalipse, Lutero colocou Tiago no final de sua tradução alemã no Novo Testamento. Mas, apesar de Lutero ter sido clara a dificuldade com Tiago, tendo chegado a raia de lhe conferir um status secundário, seu espírito não deve ser exagerado. Ele não excluía Tiago do canon. Canon tem sido estimado que suas obras ele cita mais da metade dos versículos de Tiago, como texto detentores da autoridade. Até mesmo a referência, essa questão da referência, eu me perdi aqui tá aqui, mesmo na referência, a epístola de palha deve ser compreendida dentro do seu contexto. Lutero não está rejeitando Tiago como se tivesse valor, e sim constatando-se a modo desfavorável com os principais livros, o Evangelho de João
conforme lá 1 João, a epístola de Paulo, especialmente aos Romanos, Gálatas, Efésios e 1 Pedro, os quais nos revelam Cristo, nos ensina tudo que é necessário e salutar, mesmo que nunca tivesse visto ou ouvido sobre qualquer livro da doutrina. Assim, em outra oportunidade, Lutero afirma o seguinte sobre Tiago: não posso incluí-las entre os livros principais, embora não impediria que alguém a incluísse ou exaltasse como bem quisesse, pois nela se encontram muitos de seres importantes. Entre outros reformadores, poucos seguiram Lutero em seu espírito crítico acerca de Tiago. Calvino, por exemplo, apesar de admitir que Tiago, na programação da graça de Cristo, parece mais moderado que seria o próprio um apóstolo, observa que claramente não se pode exigir que todos façam uso do mesmo argumento. Ele aceitou a autoridade apostólica de Tiago e defendeu uma harmonização entre Paulo e Tiago. E a respeito da justificação, o enfoque correto seguramente é o de Calvino. Numa percepção tardia, podemos ver que o entusiasmo de Lutero com sua descoberta da doutrina, da justificação pela fé e seu contexto de polêmica impediram-nos de atingir um enfoque equilibrado de Tiago, em alguns livros do Novo Testamento, com maior conhecimento sobre o pano de fundo judaico em Tiago, e a séculos de distância das lutas que Lutero estava enfrentando, podemos observar o modo pelo qual Tiago e Paulo completaram. Eles não têm o mesmo opositores, e de acordo com isso, seus argumentos são diferentes, mas os dois prestam uma importante contribuição à compreensão sobre nossa fé. A autoria, né? Nós temos como autoria, o autor da carta simplesmente identifica como Tiago, né? Quem é esse indivíduo? Pergunta. Sabemos que no Novo Testamento há pelo menos 4 homens chamados Tiago. O primeiro é Tiago, filho de Zebedeu, chamado seus seguidores de Jesus, cedo no ministério, conforme Marcos 1,19. Tiago, com seus irmãos João e Pedro, tornou-se um dos apóstolos mais íntimos de Jesus, conforme lá Marcos 5,37, 9,2, 10,35 e 14,33. E temos o Tiago, filho de Alfeu, também um dos 12, mencionado apenas na lista dos apóstolos, e possivelmente em Marcos 15,40, como Tiago menor, apenas Tiago no texto paralelo, em Marcos 27,56. Temos o Tiago, pai de Judas, esse Judas que se distingue do Judas Iscariote, que ela veja lá em João 4,14, 22. É identificado como dos 12, em Lucas 6,16 e veja em Atos 1,13. Provavelmente deve ser relacionado ao nome de Tadeu, em Mateus, em 10,3 e Marcos 3,18. E o Tiago, irmão do Senhor, que em Gálatas 1,19, os irmãos de Jesus não creram nele durante seu ministério terreno. Está lá em João 5,7, João 7,5, conforme Marcos 6,3. Mas Tiago chegou cedo a uma posição de proeminência na igreja de Jerusalém. Lá em Tiago 12, né? 15, 13, 12, 17, 15, 13, 21, 18 e Gálatas 2, 19. O Tiago da carta não precisa, é claro, ser identificado como algum Tiago mencionado no Novo Testamento, mas o uso de um único nome numa carta escrita com tamanha autoridade deixa subentendido que o autor era uma figura bem conhecida e que seria improvável que tal indivíduo pudesse passar a ser mencionado no Novo Testamento, os 4 Tiago do Novo Testamento. É apenas o filho de Zebedeu e o irmão do Senhor, destacando-se como proeminente. Entretanto, Tiago, filho de Zebedeu, morreu martirizado em 44 depois de Cristo, em Atos 12, 22. É improvável que a epístola tenha sido escrita na época tão remota. Ficamos então com Tiago, irmão do Senhor, como o mais provável autor da epístola. Então, esse Tiago tornou uma figura até mais popular, né? E acredita que seja o irmão de Jesus que foi escrito.
mas ainda não tem assim uma questão de uma certeza, né, que foi esse Tiago mesmo, irmão de Jesus, no qual escreveu o livro. Então nós estamos encerrando, nós vamos na próxima lição, já vai ser 1 Pedro, né, que é a lição 10, que nós vamos falar sobre a epístola de 1 Pedro. E agora então nós vamos orar agradecendo a Deus, né, e pedindo a bênção do Senhor para todos nós. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui falando da Tua Palavra. Obrigado por cada vida que está assistindo esse vídeo, Senhor, ouvindo a Tua Palavra, querendo crescer na graça e no conhecimento. Por isso, Senhor, abençoe a todos. Tenha um domingo de paz, tranquilidade, um domingo na Tua presença, no culto, que seja um culto transformador, abençoado, que possamos ter nossa mente renovada a cada dia, que possamos também mostrarmos através das nossas obras, nossa fé, que possamos crescer a cada momento, Senhor, da nossa vida. Por isso, venha estar-nos compreensão da Tua Palavra, venha estar sede da Tua Palavra, fome da Tua Palavra, para que possamos cada dia mais crescermos no conhecimento da Tua Palavra e até mesmo podemos Te agradar, Senhor, com nossas vidas e podemos evitarmos de pecarmos contra Ti. Ó Senhor, reveste-nos de todo o poder, de toda a autoridade e nos abençoe nesse dia. É que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, e abençoe. Deus abençoe a todos e até a próxima lição. Amém. Glória a Deus.